A ideia aqui é que a gente vai falar da nossa linha Absolute Brutus. É uma linha que tem crescido muito, que tem tomado uma proporção muito importante e que tem tido muitos lançamentos e vai ter muitos lançamentos agora, tipo, acontecendo. Inclusive teve selim novo, por exemplo, que chegou ontem, que liberou para venda ontem, acho que se eu não me engano até já acabou. Então chegou e desapareceu do estoque. Então assim, é uma linha que tem acontecido muito isso. É bom por um lado, é assustador pelo outro, porque a gente não sabe muito bem qual é o tamanho da demanda, se eu trouxer muito mais, o que vai acontecer, a gente fica brava que não conseguiu vender, é um desafio para todo mundo, mas a gente está trabalhando para tentar alinhar as coisas e oferecer produtos cada vez mais legais e mais atraentes para vocês. Uma outra coisa interessante é a seguinte, é uma linha que hoje, a gente vai falar dela especificamente, mas é uma linha que ela é um mercado muito concorrido, é um nicho do mercado que está muito concorrido. Todo mundo está fazendo coisas parecidas. E muitas vezes é muito perigoso a gente acabar fazendo só mais do mesmo. A gente só entregar mais do que todo mundo já tem e chega atrasado. Putz, não tem muito atrativo, vamos dizer assim. E um grande desafio da nossa área como desenvolvimento de produto é entregar novidade. Às vezes uma coisa que todo mundo está fazendo, como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço para entregar uma coisa um pouco diferente que se destaque no mercado? Então, esse é o nosso grande desafio. Quer falar um pouco do que é o... A linha Brutus, acredito que a maioria já saiba, já conheça, mas originalmente ela foi pensada para praticantes de dirt jump, pump track, freeride, wheeling, né? O famoso grau. Então, a galera a molecada que geralmente curte ficar na rua com uma certa rebeldia e tal, fazer umas graças com as bikes. E o atual campeão catarinense de BMX Race está usando até para testar e dar os feedbacks para nós. Então, assim, questão de resistência, geometria, ele testa o quanto a bike é ágil, o quanto ela responde, as pancadas também, ele dá muita pancada para provar que realmente o produto é bom. Por conta do visual, né, um custo acessível e alinhamento, principalmente com o que a galera está buscando, né, o alinhamento técnico, se tornou referência entre praticantes do grau, como eu falei, e o wheeling. Então, a molecadinha que a gente tem visto aí, inclusive os lojistas postam muito, né, as fotos, as montagens que eles fazem, né, os designs que eles buscam, as customizações, então tudo isso vem de encontro com esse público. Peças robustas e com um visual e grafismos arrojados, então essa molecadinha eles querem se diferenciar, então cada vez o estilo eles põem mais na bike, customizando selim, pedal, manopla, tudo que eles puderem diferenciar dos outros, eles querem fazer, então sempre isso vai ser uma tendência, isso é o que nós temos observado nos últimos tempos. É um mercado, é um nicho que é muito focado na customização do visual mesmo, uma pegada muito de status, assim, de você ter a bike mais louca que você puder, sabe? Combinação de peça, é o cubo com a manopla, é o guidão que combina com o selim e faz um contraste com o quadro, e tem uma pegada muito visual envolvida nessa história. É muito forte no Brasil, é muito forte também em outros países do mundo, inclusive na Colômbia, por exemplo, a gente vê, tem muito essa pegada latina, de cor, de coisa mais divertida, e a América do Sul tem muito essa pegada, e o Brasil está muito forte nessa história. Ao mesmo tempo que é uma galera que busca o produto mais chamativo, o cubo mais barulhento, a bike mais da hora, assim, uma pegada meio de status, ao mesmo tempo, muitas vezes são pessoas com menos poder aquisitivo. Então, um grande desafio também é equilibrar essa história. Como é que eu entrego uma coisa que atenda essa demanda, esse tesão, esse desejo, com um preço que caiba no bolso das pessoas. Então, é um desafio equilibrar essa história. Bom, e é uma linha que está em plena expansão e renovação. Então, são mais de 50 novos itens apenas no primeiro semestre de 2025, tá? Então, assim, é muita coisa chegando, muita coisa acontecendo, muita coisa que a gente já lançou e muita coisa que a gente está lançando. Então, vocês vão ver aí nos próximos dias muita coisa realmente entrando. Eu vou mostrar aqui, a gente fala Dirt Jump, Pump Track, o grau, etc. E muita gente aqui tá tipo, né? Do que se trata. Então, não sei se eu consigo dar, como é que eu faço para dar play por aqui? Vou ver se eu consigo por aqui. Acho que vai ter que Vamos ver pelo mouse aqui, mouse, só para vocês entenderem o que é cada uma dessas modalidades. Oh, meu Deus do céu, como é que eu faço? Só um segundo, gente. Vamos tentar resolver. Só lembrando que principalmente o quadro, né, que dá agilidade para fazer essas manobras, a geometria dele é super importante porque são as medidas do quadro, os ângulos tanto de caixa de direção principalmente, né, e o tamanho da traseira da bike, que propiciam essa agilidade para eles fazerem esses movimentos rápidos, todas essas manobras que giram a bike, tudo isso ajuda e diferencia o quadro de outras modalidades. Então, a bike, né, o
O Brutus, principalmente o Brutus nosso Por e que o que eu Brutus não Pro, consigo, cara? são os quadros que realmente favorecem essas manobras, esse estilo de pilotagem. Por que que eu não consigo dar play? Você tem esse vídeo na máquina ou senão você tem que conectar ele com... É online. É online, teria que Bom, estar... dá para ter uma noção aqui. Gente, Dirt Jump, saltos, são saltos. Basicamente é uma modalidade em que você realmente salta, voa. São, em geral, rampas de terra bem verticais em que basicamente você salta e faz manobras no ar. Existem competições para isso e tal. Então aqui um exemplo de... Essas rampas têm 2, 3 metros de altura, só a rampa. O cara tá subindo mais 2, 3. Isso aqui é um profissional andando e tal. Para o pessoal associar, é mais ou menos aquele evento que a Globo passa, né, geralmente no começo do ano. De Carapicuíba. Carapicuíba, aquele evento de competição de manobras e tal. Então é esse tipo de obstáculo que eles passam. Pump track seriam essas pistas cheias de ondulações e curvas de parede, assim, em geral feitas de asfalto. Inclusive tem aqui perto no Bom Retiro, lá na Marginal, Perto da Gaviões FM. Isso, do lado Parque da Radical. Gaviões ali, chama Parque de Esportes Radicais, o parque, não sei, não lembro exatamente o nome. Ali tem 3 pistas diferentes de pump track. É uma modalidade que cresceu muito no mundo porque ela é muito... qualquer um consegue Sim. andar com qualquer tipo de bicicleta. Então, assim, se você chegar lá com o seu filho, uma criança, quiser dar uma voltinha, ele consegue dar uma voltinha. Se você chegar com a sua bike de passeio, você consegue dar uma voltinha. Obviamente que existem bikes assim como a linha Brutus pensadas para isso, e aí você tem competições, campeonato mundial, dá para andar super rápido, voar, pular, mas é uma pista que oferece muita possibilidade de desenvolvimento em cima da bicicleta. Exatamente. Então a ideia é que você se divirta e aprenda a andar de bike, desenvolva técnica em pistas desse tipo. Muito difundida no mundo inteiro e crescendo muito no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, em São Paulo deve ter umas 4, 5. Sim, e o interior do Brasil Em todo São Paulo também. já tem muita pista também sendo construída, então, como o Balog falou, para o desenvolvimento, a molecada que está começando a pedalar, isso aqui é talvez a melhor escola para todas as modalidades de 2 rodas, inclusive para moto. A molecada que aprende a andar nisso aqui se equilibra em qualquer veículo de 2 rodas. Ele pega muita habilidade, posicionamento em cima da bike, né, técnica, então desenvolve demais. Bom, e o último é a galera do grau, né, que é basicamente empinar a bike, está muito em alta isso daqui. Então, especialmente nas periferias, etc. É uma pegada da molecada se junta na rua e fica brincando, fazendo as manobras e tal. E um ensinando o outro, um competindo com o outro. Tem uns encontros, não sei se já viram na internet, encontros assim com milhares de pessoas descendo uma ladeira e a galera em volta, assim, uma loucura. Então, uma coisa que cresceu muito, inclusive vocês têm vendido também muito também a linha Viking, né? Vocês têm visto outras marcas concorrentes no mercado, a coisa está crescendo muito, especialmente por causa dessa galera aqui, muito mais do que as outras 2 modalidades. Engraçado porque a gente pensou inicialmente no produto aqui e no fim das contas a realidade está aqui. E a gente vai se ajustando aos poucos para atender essa galera da melhor forma possível. Vai mudar? Não vai mudar? Eu acho que é pela a facilidade, né, de desenvolvimento do mercado no grau, porque aqui ainda exige pista, né? Essas 2 modalidades ainda exigem pista, mas ali não, é na rua. É o rolê aleatório, né? Tá na rua, a molecada tá na rua, se encontra, começa a fazer manobra, começa a brincar, começa a se divertir, e aí entra a questão de querer customizar. Ah, não, quero ter uma bicicleta diferente da do amigo ali. Quero diferenciar. Então essa customização, essa opção de ter mais cores e modelos, vai fazendo toda a cabeça deles. Agora vamos falar de produto. Nero 5. O Balog tá maluco, tá falando de Nero quando a apresentação é sobre Brutus. A questão aqui é a seguinte, não é Brutus, mas se tornou sucesso. O que acontece é que a gente lançou isso aqui em julho, na convenção. Trouxemos aí um ajuste, basicamente, uma atualização do quadro Nero 4, que já era um produto que vendia bem, mas o que aconteceu aqui foi um caso totalmente fora da curva, em que as vendas basicamente triplicaram de uma hora para outra quando a gente lançou essa linha. Então são 8 opções de cores, é um quadro pensado para Aro 29, é um quadro de mountain bike, não é um quadro pensado nisso, mas por algum motivo, seja questão visual, seja... não importa, o que acontece é que esse público do grau abraçou esse produto. Então a gente tem visto uma demanda muito grande nessa galera aqui. Então saibam que vocês têm um produto que se aplica na montagem das bikes de R$1.000, R$1.500, como vocês já vendem normalmente os kits, né, as bikes, vamos dizer, mountain bike normais, mas também tem um apelo muito grande para esse público. Então, se vocês tiverem clientes voltados para esse mundo, lembrem-se que vocês têm uma alternativa além do Brutus, tá? Especialmente tamanhos small e extra small, né, que são os tamanhos 15 e 13, bem pequenininhos, e o pessoal monta tanto com 26 quanto com 29. Então, vocês vão ver, é uma salada de peça.
No fim das contas, é uma bike que não foi feita para ser o que vocês estão vendo aqui, mas os caras entenderam que dá para fazer e montam da forma que eles entendem que faz mais sentido. E no fim das contas, eu tenho que assumir que é até bonitinho, né? Ficou... Inclusive essa aqui é aquela que some, né, do estoque. O né? roxo é a cor a cor em alta, né? Chegou o roxo, desaparece. Roxo small, o tamanho pequeno, vai embora. Inclusive, vocês vão ver outras coisas com essas cores também. Aí vamos para o quadro Brutus 3. Gente, esse produto não chegou ainda. Deve entrar nas próximas 2 semanas. É basicamente a atualização do que vocês já venderam no passado com a linha Brutus. A gente tinha uma linha Brutus com um visual muito sóbrio, talvez. Verde escuro, vermelho e um cinza escuro quase preto. Então era um produto muito bom, muito legal, feito com muito carinho de verdade, assim, com uma geometria muito acertada. Tem a melhor geometria do mercado, isso eu afirmo para vocês. Então, teoricamente, você tem a bicicleta que tem o melhor comportamento do mercado. Por que eu estou falando isso? É uma das coisas mais importantes nessa conversa. Tem a traseira mais curta entre as marcas nacionais. Traseira mais curta significa isso daqui, ó, do pé de vela até a roda traseira. Em geral, as marcas nacionais trabalham com 420 milímetros, mais ou menos. Tá? É um número que vocês não precisam decorar, é só para vocês terem uma referência. Esse quadro tem 400 milímetros, uma diferença bastante grande. O que isso significa? Que com a traseira mais curta fica mais fácil de empinar. E a bike fica mais ágil na hora de fazer curvas e manobras. Então você tem uma bike mais manobrável do que a maioria das bikes oferecidas no mercado nacional. Isso é uma característica de marca gringa top, tipo Specialized, Trek, etc., que foi onde a gente se baseou. Então isso é um produto realmente desenvolvido pensando para performance. E a gente conseguiu oferecer um custo-benefício interessante. O quadro Brutus 3, ele chega nessas 3 cores que vocês estão vendo inicialmente. Então a gente ganha uma cor bem mais viva, um azul com rosa. Um mais fácil de acertar, vamos dizer assim, a cor mais popular de quadro, em geral, o que a gente mais vende é preto com branco e vermelho, assim, é batata que mais vende. E uma cor diferentona, aqueles tons de cinza que vocês veem nos carros esportivos mais top, tipo Porsche, Audi, etc. Tá? Então aqui inicialmente essas 3 cores, e é basicamente o mesmo quadro que vocês tiveram. A gente mudou algumas coisas, detalhes pequenos, mas para quem pegar esse quadro na mão vai falar, cara, é a mesma coisa. Principais mudanças, uma caixa de direção com visual mais robusto. Antes ela parecia uma ampulheta, assim, ela era mais fininha no meio, agora é exatamente o contrário, ela é mais gorduchinha, mais parruda visualmente. E se mantém compatível com o câmbio dianteiro. Nessa versão. O que é interessante nessa conversa? Com esse quadro, mesmo com tudo que a gente tem falado de performance, de geometria, etc., você consegue montar uma bike super baratinha. Então aquela história de câmbio dianteiro Yamada, câmbio traseiro baratinho, pé de vela de aço com cobertura de plástico, guidão de aço, você consegue montar uma bike super acessível aqui. Porque ela comporta todas as mesmas peças de um Nero, por exemplo. Similar, tá bom? O que é muito importante nessa conversa? A gente baixou o preço desse produto em mais ou menos 20%, é uma diferença gigantesca, tá? A gente tinha um produto que até então ele competia mais ou menos com o Viking em relação a preço, e hoje a gente passa a estar mais ou menos 15% abaixo da linha Viking. Então assim, a linha Viking tem uma popularidade muito forte, mas a gente vem com o Absolute, que já tem um nome ridiculamente grande, a gente hoje já é 20% de faturamento da empresa com o Absolute, então o Absolute tem um peso muito grande, e a gente chega com um produto ainda mais acessível, provavelmente o produto importado nesse mercado mais barato que tem no Brasil hoje em dia, tá? Então chegando, eu não lembro exatamente valores, mas se eu não me engano na casa de R$400 para o lojista, tá? Não marquem a ferro e fogo esse número que eu falei, mas se eu não me engano é nessa faixa, tá? A gente deu uma trabalhada no grafismo, né? Então colocamos esses detalhes, vocês vão ver que é o mesmo tipo de detalhe, essas linhas de relevo que a gente vai usar em vários outros produtos, já tem, por exemplo, nos freios brutos também. Então a gente tem tentado atrelar um produto ao outro. E aí a gente vem com a segunda versão desse quadro, chegam essas 3 cores, e chega também o Brutus Pro. O que é o Brutus Pro? Todo mundo pediu pra gente isso aqui, ó, gancheira horizontal. O que significa uma gancheira horizontal? Uma bike, se bem que essa bike não é nenhuma referência porque é eixo passante, mas em geral as bicicletas comuns você tem a roda entra de baixo para cima, tá? A gancheira ela tá tipo uma aberturinha virada para baixo, a roda vai entrar de assim. O que isso significa? Você tem uma roda numa posição fixa e consequentemente você não consegue mover a roda para frente e para trás. Mas para que eu preciso mover a roda para frente e para trás? Porque este público especificamente
gosta de usar bicicletas sem marcha. E para usar sem marcha, você não tem um câmbio. Se você não tem um câmbio, você não tem uma peça esticando a corrente. Como é que você estica a corrente? Empurrando a roda para trás. Tá claro? Faz lógica. Tem lógica o que eu falei? Então você empurra a roda para trás e você cria tensão na corrente e a coisa fica da forma que tem que ficar. Então a gancheira horizontal foi muito pedida por muita gente e a gente chega com basicamente o mesmo quadro, alterando apenas a gancheira, em 4 cores. Aqui a gente tem 4 cores até mais chamativas, e entre elas aquele roxo, é o mesmo roxo do Nero 5, isso aqui vai explodir de vender se Deus quiser. Então roxo com branco, branco com dourado, isso aqui é um dourado, não é um amarelo, inclusive com degradê amarelo, dourado com preto, ficou muito legal isso daqui, para quem quer uma bike chique, vamos dizer assim, para chamar atenção mesmo. Um basicão que é um cinza com verde-limão, ou com neon, e um laranja com azul também bem chamativo. Então, cores bem mais vivas do que a gente via no passado, com um produto muito interessante, especificamente por conta disso. Nesse caso, não é compatível com o câmbio dianteiro, gente. Tenham em mente isso, tá? Isso até vai estar escrito na descrição, mas o quadro Brutus 3 gancheira vertical ele é compatível com o câmbio dianteiro, porque é pensado numa montagem numa bike mais simples, talvez se o cara quiser, e o Brutus Pro, pensando num cara que está buscando mais performance, não é compatível com o câmbio traseiro. Beleza? Em 4 combinações de cores e com basicamente o mesmo preço. Tem uma pequena variação de preço entre o Brutus 3 e o Brutus Pro, mas assim, nada que vai fazer o cara comprar porque é mais barato ou porque é mais caro. Ele vai escolher porque ele quer aquele produto. É basicamente a mesma coisa. Basicamente o cara que busca um quadro para fazer uma single speed ou marcha única vai escolher essa daqui. Pela simplicidade, pela facilidade de montagem, né? Ele vai ter uma bike com um visual mais limpo e não vai precisar instalar o esticador de corrente. Então nesse modelo aqui ele coloca o cassete, né? a cog atrás, e a coroa normal estica a corrente ali e aperta a roda traseira e pronto. Exatamente isso daqui que você está falando. Então este é um produto que está fazendo muita falta no mercado hoje, a gente não tem para atender. Quando tinha, era extremamente caro, era um produto que vinha de Taiwan, um produto sem marca, meio genérico, mas fabricado em Taiwan com um custo muito alto. E basicamente isso daqui, ele substitui o cassete da bicicleta na roda, no cubo traseiro, e ele te dá apenas uma marcha. Então você vai ter aqui uma bicicleta single speed, que significa uma bike de uma marcha única, sem ter que trocar muita coisa. Você simplesmente tira o cassete, coloca isso daqui e está resolvida a sua vida. Tá? Sem ter que fazer gambiarra, isso daqui vem prontinho, o kitzinho, que basicamente é uma engrenagem, uns espaçadorzinhos e está tudo certo. E aí é por isso, para esse uso aqui, que é importante a tal da gancheira horizontal. Isso aqui também chegando em breve, muito mais barato do que os modelos anteriores e dentro da linha Absolute. Então você agrega valor com a marca e tira e baixa o preço. Então isso daqui vai vir de milheiro, assim, vai realmente chegar a um volume bem grande. E para os casos em que você não tiver uma gancheira horizontal e quiser usar esse adaptador de single speed, né, de marcha única, a gente tem os tensionadores de corrente. Os tensionadores de corrente basicamente fazem o papel de um câmbio, de tensionar a corrente, como o nome diz, é óbvio, porque ele tem molas, tá? Ele é basicamente um câmbio que não se mexe, ele não fica indo para um lado e para o outro para jogar a corrente entre as marchas do câmbio. Ele fica estático no sentido lateral, horizontal, mas ele tem esse movimentozinho vertical de mola, exatamente para tensionar a corrente e criar e possibilitar exatamente isso daqui. Isso é um quadro Brutus, gancheira vertical, a roda está encaixada aqui com uma marcha só, e existe esse tensionador para garantir que a corrente vai estar tensionada e vai ficar estável no sistema. Tá? O que é interessante, não é muito comum, mas como ele é articulado, e isso não é muito comum, a maioria desses sistemas são fixos, você parafusa lá na traseira e ele fica travado, esse sendo articulado, ele pode ser usado em bicicletas com suspensão traseira. Não é uma coisa muito comum, mas é um plus nessa história aqui, tá bom? Que é uma pecinha muito bem feita, assim, de verdade. É um produto bem robusto, bem legalzinho. Quem já vendeu isso aqui? Todo mundo, né? Quem já deu garantia disso aqui? Bom, garfos brutos. Quiser falar aí, ô Finho? Sim, vamos falar. Nós temos 2 opções, né? Dirt Jump e Freeride. Então, modelo pioneiro no mercado nacional, a gente praticamente não tem outra opção que não seja esse para Aro 26.
É uma haste de 34 milímetros em aço, então super robusto, exatamente como a gente vinha comentando nas modalidades que ele é aplicado. A haste é essa peça aqui, tá, que a gente está falando. Então, essa peça tem 34 milímetros de diâmetro, ela é muito maior do que a maioria dos garfos. Como se fosse essa peça aqui. Então, assim, isso dá mais rigidez, evita torção, então deixa a bike mais firme, não deixa ela ficar molenga. E nesse caso especificamente tem muito a ver com visual também. A gente está falando, de novo, né, aquela história de status, de postura, da bike ter um visual parrudo, e essa suspensão garante esse visual. E faz toda a diferença para essa galerinha, né? Uma bike encorpada, né? Que mostre que ela aguenta a pancada. Então o visual robusto que agrega o valor, como o Balog falou. A versão Dirt Jump, né, que é DJ DJ, 100 mm de curso, que é basicamente para quem anda mais na rua, o pump track, o Dirt Jump, naquela própria pistinha de rampas salto, bicudas, e a versão Freeride, que 150 mm de curso, que é para quem pega mais obstáculos maiores, né, saltos mais longos, tipo pegar, por exemplo, uma trilha e quer dar uns saltos maiores e amortecer quedas maiores. Então, só que o que acontece, a galera do grau abraçou a Freeride, que é de 150. Por quê? Porque a frente da bike fica lá em cima. Além de visual, você facilita para empinar, porque a bike já está aqui mais em cima. Né? Então, se a bike estiver muito baixa, para puxar ela é uma coisa. Se ela já estiver aqui em cima, é outra. Então, a Brutus FR se tornou o garfo mais vendido para esse público de longe. Chega e vai embora, chega e vai embora. Esse cara aqui é vamos dizer, é a menina dos olhos aí dos montadores de bike, essas lojas que montam muita bike nesse perfil, esse é o garfo. Lembrando que esses dois modelos são apenas para freio a disco, então tem essa limitação, até porque hoje em dia é uma tendência, né? Nessas bikes já não se usa mais freio de V-brake, nem cantilever, nem ferradura, nem nada. Está presente na maioria das bikes do grau, então como o Balog falou, no mercado ele é reconhecido como o grande protagonista na hora das montagens. E aqui nós temos algumas tecnologias, né, que estão presentes. Na versão Pro, tanto na versão Dirt Jump como a Freeride, temos controle hidráulico para compressão e de retorno. Então nós temos uma melhor performance, né, para um uso sério, ou seja, para quem abusa mais, ele tem recurso para fazer ajustes no retorno, na compressão, e também a opção de trava. Então, se fechar toda a compressão aqui no lado direito, ele consegue fazer a trava. Então, só um adendo, a gente começou trabalhando com esses caras. Brutus FR e Brutus DJ, né, DJ e Freeride. O que acontece é que muita gente começou a solicitar um produto melhor. A gente sabe que isso daqui é um produto extremamente simples. Ele atende a demanda das pessoas que estão querendo gastar pouco e montar uma bike com um visual interessante, mas é um produto muito simples. Ela basicamente tem uma mola de um lado e é vazia do outro. É um produto, de novo, simples, barato para quem está procurando uma coisa nesse perfil. Só que tem muita gente que, na verdade, esse mercado estava carente de um produto um pouco melhor, ainda relativamente acessível, mas para quem quer andar um pouco mais sério. Andar um pouco mais sério, você não tem que ser um profissional, mas, cara, você começa a praticar o esporte, você começa a sentir as limitações do seu equipamento. Então a gente trouxe as versões, são basicamente o mesmo garfo, só que a gente chamou de Pro, então tem o DJ normal e o DJ Pro, o FR normal e o FR Pro. A diferença é basicamente a existência de um cartucho hidráulico que faz isso que o Finho falou. Então você passa a ter uma suspensão muito mais controlada, então você não vai ter aquelas pancadas. O pessoal fala, o garfo dá tiro. O que dá tiro? É a mola, ele baixa, na hora que ela volta, cara, ela volta solta e dá uma pancada, você escuta a pancada. Isso, em algum momento até danifica o produto. Então ele não foi feito para um uso sério. Aqui a gente já tem um produto que consegue ser utilizado por um cara que já está buscando um pouco mais de performance, um produto realmente um pouco melhor. Custa um pouco mais caro, a gente está falando talvez aí de, eu não lembro exatamente, mas entre 30% e 50% mais caro. Mas as pessoas estão pagando, porque elas estão carentes de um produto nessa faixa de preço com esse tipo de tecnologia. Então, de novo, ajuste de compressão em cima, ajuste de retorno embaixo, e você basicamente deixa a suspensão da forma que você quer que ela trabalhe. E aí vem a grande novidade da linha Brutus, que ainda não chegou, está embarcado, deve chegar nas próximas semanas aí. Eu acho que talvez até só em março, mas já vou falar para vocês, que são os garfos Brutus RL. Os garfos Brutus RL são exatamente o inverso do que eu falei para vocês de um garfo alto. Ele é um garfo socado lá embaixo. É um garfo rebaixo. O pessoal, que inclusive... ajuda a fazer... O RL é um movimento contrário ao wheeling, né? O RL é isso aqui, ó. Empinar é o wheeling e o RL é o contrário. Empina a roda traseira, vai na roda da frente andando. Então lembra que a gente falou? Ó, o encontro da galera, como juntam uma galera, em geral, molecadinha mais nova. Você vê que é um perfil, realmente, a galera busca é um estilo muito específico da galera que quer fazer aquilo. Então a gente tem que oferecer produtos
que atendam essa demanda. Nesse caso aqui a gente vai trazer um garfo, aqui eu até achei por coincidência uma Absolute, uma Nero 5 montada com um garfo muito similar ao que a gente vai trazer, isso não é o nosso produto, é só um exemplo de como é que vai ser. É um garfo feito em aço, extremamente resistente, com os tubos bem grossos, se eu não me engano de 31 milímetros, realmente parrudo para um garfo desse perfil. Vão vir versões tanto 26 quanto 29, então o cara vai ter a opção de usar tanto numa Nero, por exemplo, com aro 29, quanto numa Brutus com aro 26. Ou talvez usar um garfo 29 com uma roda 26 para ficar um pouquinho mais alto, aí não cabe a nós decidir, mas basicamente duas versões. E o que é importante para essa galera aqui é o seguinte, a gente acabou de falar nos garfos de suspensão do freio a disco, todo mundo freio a disco, freio a disco, freio a disco. Só que a galera do RL, eles usam um negócio que se chama freio ferradura, que é mais velho que nós. Que é aquele freio que vinha na sua bicicleta infantil quando você ganhou uma bike com 3 anos de idade. Que é um freiozinho super simples. Não me pergunta por que eles gostam tanto disso daqui, mas é a realidade do mercado. Então a gente vai oferecer um garfo que tem suporte para disco e furação para freio ferradura. Então o cara vai poder usar no mesmo garfo, ele escolhe o que ele quer, ele pode mudar lá para frente. Normalmente você vai ver uma bike 29 com disco e a 26 com freio ferradura. Mas os dois garfos vão ter as duas opções para quem quiser escolher, para não ter nenhum tipo de limitação. Existe um produto nacional, se eu não me engano esse inclusive da foto é uma marca nacional, esse aqui com certeza, esse aqui é a marca nacional. Esse cara hoje custa no mercado na casa de R$400, eu comprei para a gente poder conhecer e estudar o produto, etc. 400 para um garfo desse, simples, de aço. A gente vai vender esse produto na loja, muito provavelmente na casa de R$150. Então assim, a gente vai trazer um produto de 400 para 100 e pouco. Totalmente diferente e com uma qualidade muito interessante. Então, só para ilustrar aqui, aproveitar o pessoal que não sabe de repente para que serve a trolha. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Ele apoia os pés. A gente tem uma outra imagem mostrando ali depois também. Colocava atrás da bike. Às vezes para levar o garupa, né? Principalmente para manobra, mas para levar o garupa. Beleza? Então, novidade para as próximas semanas aí chegando. Lembrando também que a gente também tem uma linha Nero de garfos e que também vende muito para esse público, porque é até mais barato do que o Brutus, então para o cara que está querendo montar as bikes até um pouco mais acessíveis existe a linha Nero. Está disponível nas versões com 32 milímetros e com 30 milímetros. Então a gente tem a Brutus com 34, a Nero 32 e a Nero 30. Você basicamente vai diminuindo o diâmetro das canelas, das hastes do garfo e o garfo vai ficando cada vez menos robusto, vamos dizer assim. Visualmente, cara, para molecada de 8 anos que dá rolê na rua faz diferença? Nenhuma. Mas visualmente faz muita diferença. A bike ganha ela fica muito mais encorpada com uma Brutus, mas não cabe no bolso de todo mundo. Então a gente vai baixando os valores com a Nero 32, que está disponível nas versões 100mm e 120. A de 120 faz muito sucesso para essa galera também. E aí a gente passa para a Nero 30, e a Nero 30 passa a ter inclusive suporte para V-Brake também. Então, para você, pessoal que saque talvez, até visualmente, suporte para V-Brake e sem suporte para V-Brake, tá vendo? O garfo é claramente diferente. Então aqui você consegue trabalhar com uma bike até mais simples, um freio de plástico, uma coisa realmente baratinha, e aí na 32 já está limitado somente no freio a disco. Beleza? Só foi um lembrete que não é Brutus, mas se encaixa muito bem nesse mercado. Como no caso da Absolute Nero 5, né? Exatamente. Que talvez não seja o produto desenvolvido para esse mercado, mas tem atendido e vale a pena. Só quero falar uma coisa para vocês. Por que é importante a gente falar desses garfos? Porque quando eu cheguei na Exapa, eu assisti a gente vendendo quadro Viking, que é o que tinha para esse público, com garfo 29. Garfo 29, era isso. Os garfos 29 eram mais baratinhos. Não existia a opção de garfo 26 voltado para esse público. Ninguém estava olhando para isso. Eu olhei para isso e falei, cara, não é possível, cara. Não tem uma alternativa? Não tem uma alternativa. Falei, então vamos comprar uma alternativa. E é por isso que a gente fez tanto sucesso, porque o mercado estava carente. O pessoal estava montando bike com... Ainda faz, tem gente que ainda quer. É mais barato o 29 nesses mood que a gente trabalha aí. Que é a mais baratinha possível. Aquele garfo de... montagem barata. Garfinho de quanto? Quase R$50, 40 e poucos reais. E aí a bike fica erguida, uma montagem bem baratinha que você consegue fazer lá. Dá pra fazer.
É indicado? Não é indicado. É um garfo extremamente fraco, é um garfo o mais barato possível. E aí o cara vai colocar numa bike que teoricamente vai ser usada tomando porrada. Então assim, não faz sentido, mas mercado brasileiro é mercado brasileiro. Ele é desenvolvido para passeio, né? Para passear no parque, fazer rolês urbanos assim, sem muita dificuldade, sem muita exigência. Mas tem atendido principalmente essa molecadinha que está começando com a primeira bicicleta, ok. Agora começar a fazer uso mais sério, como a gente comentou no slide anterior lá, é indicado realmente pegar uma suspensão Brutus mais, Pro às vezes pode ser um upgrade para esse cara. Ele é. chega, ele vê que a bike é limitada e aí é outra conversa. Bom, agora passando para a nossa linha de aros e rodas Brutus, a gente sabe que esse mercado já tem uma referência e ninguém tem que esconder, que é o Vezan VMAX, que inclusive a gente mesmo vende. Então ninguém aqui está perdendo venda quando vende VMAX, muito pelo contrário. Agora, a gente tem um produto que eu acredito ser ainda melhor do que o VMAX, num preço mais interessante. Tá? Então, o que a gente tem aqui, só para vocês saberem o que esse aro tem de interessante, por que ele é um produto realmente que eu acredito que faz muito sentido para esse público. Ele é muito largo, ele tem uma largura interna de 31,5 mm, ele é o aro mais largo que a gente tem na Izapa inteira. Tá? Ele é enorme, então visualmente faz muita diferença. De novo, visual robusto. O perfil é alto também, então o perfil é um aro que ele realmente agrega valor visual na bicicleta, ele traz aquela robustez toda que o cara está buscando. E a gente, na última versão, a gente baixou o peso de 850 gramas para 720 gramas, uma diferença de quase 20% aí, 15%. A gente realmente conseguiu tirar muito material e manter a robustez. Então a gente tem um aro muito robusto, com um visual muito robusto. Robusto, a primeira vez que eu falei, estava pensando em resistência mesmo. Então é um produto muito resistente, visual muito robusto e mais leve do que era no passado e mais leve do que a concorrência. Tá? E a gente oferece ele tanto na roda, no aro 32 avulso, com 32 e com 36 furos. A gente sabe que o pessoal nesse perfil procura muito 36 furos. E a gente também oferece a roda montada. A roda montada não tem no mercado nada parecido, tá? A gente não vê ninguém oferecendo roda montada de fábrica. E os lojistas, muitas vezes, os caras que montam bicicleta, eles têm que montar a roda na loja. E montar a roda é um puta trampo. É muito trabalhoso. As pessoas realmente pagam, muitas vezes, um terceirizado só para montar a roda. E vai pagar 20, 30, 40 reais na montagem da roda. Cara, isso custa dinheiro, isso leva tempo. Perde e muitas vezes o cara é uma loja pequena, ele não tem condição de parar a oficina dele para montar a roda. Então aqui a gente tem uma opção de roda que é vendida, se eu não me engano, na casa de 150 reais para o lojista. É um preço muito interessante para um par de roda montada. Vem em caixa com 4 pares. Então o cara já compra lá uma caixona na casa de 600 pau, 4 pares de roda montada, é só botar o pneu e tchau. É um cubo de aço para roda livre, tá? Não é cassete. Então essa é uma roda montada simples, para ser acessível. Tá? Assim como a nossa Nero Sport é a mesma coisa, a gente tem aqui a Brutus como uma opção para quem está buscando roda para montagem e não tem condição de montar na loja ou quer acelerar o processo. Até pra... Cara, tempo é dinheiro, literalmente. Então se o cara perder menos tempo aqui, ele está botando mais bike no mercado. Beleza? Não se esqueçam desses produtos. Quando alguém pedir VMAX, é uma alternativa também para vocês oferecerem para ter talvez uma diferenciação. E o grafismo também é diferenciado, né, Balog? O pessoal que está montando a Brutus, essa tem um grafismo muito mais interessante. A questão visual faz toda a diferença para eles. O perfil, a customização aqui que ela recebeu, né, em relação ao grafismo todo da Brutus, tudo isso faz diferença e vai valorizar o produto. Diga. As cores só preto, por enquanto. A gente chegou a trazer branco no passado, não vendeu. A gente hoje está trabalhando só com preto. Os volumes desse aro ainda não são tão expressivos para me permitir fazer muita variação de cor. Vocês acham que deveria ter variação de cor? O aro colorido ou só adesivo colorido, o que você imaginou? Compararia com aquele VMAX, né? Eu estava pesquisando outra hora lá no catálogo, vi que tem um modelo que é mais largo, mais alto, ele também não tem variação. Então, não, o que tem variação é o VMAX SL, né? Que é mais barato, só que ele é menor, né? Exato. Pensando como o VMAX já é mais consolidado, eu iria, assim, claro, não fazer mais do mesmo, né? Mas por um período, sei lá, 6, 9 meses, estudar e manter aquilo dali. Tá bom. E depois estudar o que o mercado absorve. A gente já pensamos diversas vezes em fazer coisas do tipo, tentei fazer algumas coisas diferentes do mercado, não me senti seguro e não fui, mas podemos avaliar de novo. Ainda falando de rodas, todo mundo aqui já quis vender isso aqui, provavelmente muita gente não conseguiu vender, simplesmente porque não chegou o suficiente.
Eu vou contar uma história rápida para vocês. Quando a gente comprou isso daqui, é um produto caro, é um cubo de um valor agregado razoável, né? A gente vende, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, na casa de R$300. É uma grana. Então, assim, lembra que a gente está falando de um público de periferia, a gente está pensando numa galera que tem um poder aquisitivo mais limitado. Então, cara, a gente tem que buscar entender quais são os limites do negócio. A gente está sair socando produto top, que muitas vezes pode ficar parado. Então, a gente está pensando aqui, lembrando, não é Brutus, ele é um cubo Prime, e é por isso que ele é um produto nesse nível. E tanto é que a gente trouxe somente 28 e 32 furos inicialmente, porque o pensamento foi, vou entregar para a galera da Bike 29. Não estou vendendo para a galera do Grau. Mesmo sabendo que isso daqui é uma cor que anima muito a galera do Grau, não foi pensado inicialmente para isso. Só que a gente viu que foi um erro, porque vendeu para a galera do Grau, mesmo com 28 e com 32. Então, o que a gente fez? O primeiro movimento que a gente já fez na mesma hora, adicionamos a versão 36, não chegou ainda, tá para chegar. Então a gente deve receber versão 36 furos tipo agora, em fevereiro. A gente vai continuar tendo as versões preta e Oil Slick. Oil Slick, para quem não sabe, é esse visual. E eu quero só reforçar uma coisa, Oil Slick e Camaleão são diferentes, certo, Edu? Que a gente fala bastante isso. Oil Slick e Camaleão são coisas diferentes. Oil Slick, eu sei que as pessoas chamam do mesmo jeito. Oil Slick é este acabamento, é esse efeito que lembra óleo, gasolina na água. Já viram gasolina na água no posto de gasolina, no chão? Ele dá esse efeito colorido e aí ele tem variações de cor na mesma peça. Ele não muda de cor, ele é estático. O camaleão é como o nosso... Pega essa patilha Prime ali, enfim, só pra galera ver o que é um produto camaleão de verdade. O camaleão ele muda de cor, dependendo da luz. Então são efeitos diferentes que a gente aplica em situações diferentes. Essa sapatilha aqui, ó, ela tem esse efeito que eu não sei se vocês conseguem ver, é roxo e verde, tipo uma mosca, sabe? Roxo e verde. E eu tô vendo verde aqui, que depende da luz. Aqui eu tô vendo roxo. E aí você tem uma mudança de cor efetivamente. Então aqui a gente chama de camaleão. Aqui a gente chama de Oil Slick. Só para vocês terem uma ideia por que tem nome diferente e às vezes gera confusão. Tá? Além dessas cores preto e Oil Slick, chegarão também versões azul, roxo e vermelho. Só 36 furos. Tá? Vocês não vão ter que se matar para vender 28, tá? Fica tranquilo. 36 furos. Então 36 furos vai estar aí. Lembrando que isso é um cubo Prime, 6 macaquinhos, basicamente é o mesmo cubo da Roda Prime ou da Roda Prime Boost, é o cubo mais top que a gente tem. É o barulhento que o pessoal quer, é realmente o top do top. É um cubo de blocagem e ele vem com adaptadores para o cara usar eixo passante estreito, tá? Que é uma coisa que talvez nem se use mais, que é 12 por 142 e 15 por 100. São medidas meio antigas, mas os adaptadores vêm caso o cara queira usar, tá bom? Então, cubo Prime não é Brutus, haverá um cubo Brutus em breve também. Eu não vou falar agora porque nem embarcou ainda, mas depois eu vou passar mais detalhes para vocês. Aí vai ser um cubo mais pensado nessa galera de verdade, tá? Freio a disco hidráulico Brutus também. Manda bala aí, Fião. Pessoal, vocês já conhecem, né? Acredito que já é sucesso de vendas. Então, um freio de 4 pistões, super potente. Então, realmente é um freio diferenciado. E leva o nome Brutus, porque realmente ele é parrudo. Ele tem uma potência absurda. O que é 4 pistões? Vamos lá. A pinça do freio tem aquele corpo externo. O disco passa no meio dela. Tem as pastilhas, uma em cada lado. E o que empurra a pastilha contra o disco são os pistões. Um sistema tradicional, geralmente são 2 pistões, um de cada lado. Esses são 4, ou seja, 2 de cada lado. Isso faz com que a mordida, né, da pinça seja mais potente. Então ele pressiona as pastilhas contra o disco com mais força. Então isso dá mais potência, mais controle, tudo isso permite com que o ciclista se sinta mais seguro, tenha mais controle do que ele está fazendo com a bicicleta. E o legal é que usa pastilhas padrão Shimano de 4 pistões, então é um padrão super conhecido no mercado, muito fácil de encontrar para reposição. O disco dianteiro de 180 e traseiro de 160 já inclusos na caixa, então para a galerinha que vai fazer a montagem, isso é um grande diferencial, porque ele já recebe o disco junto, então ele não precisa investir mais dinheiro. Nesse caso, um disco dianteiro maior para dar mais potência. Então a gente prevê que é um cara que quer mais potência, ou é um cara mais pesado, é um cara que vai fazer um rolê mais agressivo, a gente põe um disco maior para dar mais potência ainda. Então já entrega uma solução completa.
Inclusive, esse freio, inicialmente, ele leva o nome de Brutus e é pensado para a galerinha do grau e das montagens Brutus, mas ele pode ser facilmente utilizado em outras modalidades extremas, tipo all mountain, freeride, talvez a trail, eventualmente downhill, porque eles exigem mais frenagens com mais consistências e mais potentes. E lembra que a gente falou do grafismo? O grafismo está presente no freio, está presente no quadro, e vocês vão ver outros itens que conversam. Então a gente consegue, o cara montando uma bike com a coisa toda, tudo se conversa. Tá? E é praticamente uma impressão digital, né, Balog? Da linha Brutus. Aqui, esse grafismo, ele identifica de longe que é o produto da linha Brutus, que é esse grafismo arrojado. Então, assim, ele se diferencia da concorrência por vários fatores, pelo grafismo e principalmente pela potência que ele oferece, né? Ele tem um diferencial entre relação de frenagem aí para manter a galera totalmente sob controle. Eu não acho que é um produto que vocês vão botar muito em montagem, tipo montagem de bike para o cara vender pronta, mas como upgrade é um produto interessante para o cara que busca uma coisa um pouco mais legal. Guidão Brutus é outro produto que provavelmente quando chega desaparece também. Quem vende, vende muito e vai embora. É um guidão de um custo razoavelmente alto, vamos dizer assim, para o nosso padrão. 31.8, né, que é a nossa medida mais comum de mesa, guidão, etc., que é basicamente o diâmetro dessa parte da fixação aqui, o pessoal do saco especialmente. Então, quando a gente fala guidão é 31.8, ou ele é 25.4, ou ele é 35 milímetros. A gente está falando do diâmetro dessa parte central, que é onde a mesa, o suporte do guidão, segura. 780 milímetros de largura, então um guidão extremamente largo, que é muito comum para a galera das modalidades mais extremas. Talvez para o grau nem faça tanto sentido tecnicamente falando, mas se tornou comum porque é dos guidões visual, de downhill, né? E tal, grandão, tipo moto. 30 milímetros de elevação, então a altura dele é de 30 milímetros. Eu afirmo com tranquilidade que é um alumínio de alta qualidade, porque vem de um fornecedor muito confiável nosso, é um produto que nunca deu dor de cabeça para a gente, então realmente um produto muito bom. E tem esse visual bem neutro, assim, ele é interessante o suficiente para a linha, mas ele é bem neutro para combinar com qualquer coisa. Tá? Vende bem, é um produto legal, apesar do custo relativamente alto, porém a gente vai dar um passo além e a gente vem com essa linha. Tá? Então a gente estava falando Brutus, colorido, esse público, blá 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 blá. Isso aqui também está chegando em breve e aí a gente passa a ter uma nova linha de guidão. Aquele guidão continua existindo como ele é, e a gente chega com um guidão Brutus 50. Por que 50? Porque ele tem 50 milímetros de altura, então é um guidão mais alto. Lembra que a gente falou de posição para ajudar a empinar? Além disso, você tem uma questão visual também, aquela aparência moto, aquela coisa mais alta. Então, um guidão de 50 milímetros de elevação, chega em 8 opções de cores, mais barato do que o outro, por volta de 25% mais barato do que o Brutus que vocês trabalham hoje, mas também com 31.8, 780 de largura, então assim, compatível com as mesmas peças, compatível com o mesmo suporte, compatível basicamente com a mesma coisa, só que com um visual muito mais interessante para aquele público que a gente está querendo atingir. Tá? E bom, perfeito para customização. Cara, por que perfeito para customização? A gente chega a ter inclusive guidão oil slick. Então guidão oil slick, guidão vermelho, guidão, cara, todas essas variações de cor que vocês estão vendo, todos eles com as linhas que a gente estava falando aqui, são a marca registrada da linha Brutus. Então uma linha que vai chegar com um visual muito arrojado, muito interessante, e acho que vai apelar bastante. E aí quando a gente puxa o preço para baixo, mais ainda. Se eu consigo entregar o produto e baixar o preço, assim como a gente está fazendo com o quadro, é receita de sucesso. E aí para acompanhar esses caras aqui, mesinhas coloridas. Suportes de guidão coloridos, também em 8 cores. E aí, olha a notícia para vocês aqui, ó. 45% mais barato do que a versão anterior. Praticamente metade do preço. Então vocês vão vender essas peças na casa de R$60, mais ou menos. É um puta preço. Esse eu diria que também não vai ter concorrente no mercado, Balog. Tem produtos muito similares no mercado, mas mais caros. A gente fez questão de mudar o produto, assim, de conseguir especialmente a tampa, né, a frente da mesinha, com um visual diferente do que a maioria do pessoal está fazendo. Em geral, ele vem com 2 linhas verticais, a gente está colocando uma linha cruzada, tipo um X, pelo menos para se diferenciar não só no grafismo, mas para ter realmente um produto diferente. É um bloco de alumínio usinado em CNC. O que isso significa? Você pega uma peça, um bloco, um tijolinho, e vem com uma fresa, com uma máquina que vai comendo o alumínio e
esculpindo ele até chegar nesse Não formato. tem solda. Isso é um senhor argumento de venda para o mercado, tá? Quando você fala, cara, essa peça é usinada em CNC, isso daqui é você valoriza o produto, ele coloca ele em outro patamar. Então, de novo, 8 opções de cores, 45% mais barato, para guidão 31.8, então compatível com todos aqueles guidões, 30 milímetros de comprimento, bem curtinha, e com a nossa marca registrada aí da linha, as linhas e tal. Todas elas são anodizadas. A anodização é um tipo de acabamento colorido que não é pintado. Se você pega aquele guidão dourado lá, Ofinha, por favor. Esse guidão, por exemplo, ele é anodizado. Esse acabamento ele é feito não com tinta, ele é feito com pigmentos que são colocados dentro da água e uma corrente elétrica passa pelo material e ele basicamente gruda aquela pigmentação. Estou simplificando a ideia, mas aquilo ali é feito por eletricidade. Para tirar isso daqui é super difícil, é um acabamento extremamente resistente. A única que não é anodizada é a neon, porque realmente não tem como fazer essa cor. Nesse caso, eles são de alumínio ou titânio? Alumínio. Não tem nada de titânio. Normalmente eu sempre vi titânio ser anodizado. Não, alumínio. Alumínio. Alumínio é muito comum, a anodização em alumínio é muito comum. Honestamente falando, eu não sei sobre a anodização em titânio. Não, a titânio é um material não se muito, faz em muito aço, caro. porque não pega, não funciona. Alumínio se faz muito, titânio honestamente não sei. Bom, só para mostrar algumas coisinhas diferentes para vocês, ó, interessantes. Cores chamativas, o roxo, o rosa, etc. Mas ó, aqui a gente tem vermelho, degradê vermelho para preto, degradê azul para preto. Isso aqui tá meio esquisito, mas é azul para preto, não é tons de azul, tá? E oil slick também. Então todas as cores que a galera sonha nesse momento estão aqui. Inclusive a gente fez questão de fazer cores que combinam com os quadros, que combinam com os guidões, então tudo você consegue amarrar e fazer aquelas combinações para o negócio andar para frente. A opção não vai faltar, né? Então, por exemplo, o nosso quadro laranja, ele é laranja com azul. Você pode montar com esse cara ou com esse cara. Você pode combinar com essa mesa laranja com esse guidão azul, ou fazer uma brincadeira para customizar. E aí você tem as diferenciações entre as bikes de cada um, entendeu? Isso que é a parte divertida desse. Olha aqui a foto de verdade, ó, vermelho para preto. Também chega uma versão de mesa, é basicamente a mesma mesa, com 35 milímetros de diâmetro. Vocês não vão ver isso aqui vendendo muito, mas é um produto que falta no mercado, especialmente acessível. É muito comum hoje em dia em bike de downhill, bike elétrica top, etc. É uma medida específica com guidão, é bem grosso, né? E bem curtinha também. E aí a gente está oferecendo uma opção, mas vocês dificilmente vão ver venda de volume ou coisa do tipo. Isso aqui é bem específico, mas chega junto com a linha normal. As manoplas vocês já estão vendendo, né? Isso aqui já chegou, já vem chegando. O último lançamento foi a linha BMX3. Essas que são sem a flange, né? Então, essa manopla nova, ela diferencia da versão anterior por 3 fatores, né? O primeiro que vem com a tampinha, essa tampinha aqui, para acabamento. A tampinha até vinha na outra também, mas aqui a sem gente logo, conseguiu fazer a tampinha com o logotipo da Absolute em alto relevo, ficou bem... Ela não tem a legal. flange. Flange é isso aqui, ó. Essa parte mais, esse anel maior assim. E também ela vem com composto novo, com melhor aderência e principalmente o fato dela ser com um comprimento um pouco maior. Aqui na versão anterior era 145, ela passa a ter 160. Então são algumas características que ajudam o pessoal que vai fazer manobra, principalmente, a ter mais campo de pegada no guidão. Dificilmente eles andam com a mão na ponta, muitas vezes eles movimentam a mão dependendo da manobra, e isso facilita a vida deles. Então, ter essa amplitude de opções vai ajudar muito, tanto na manobra como também na comercialização. Outra coisa interessante é que eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que nós somos os primeiros a trazer manopla tricolor. Então é muito comum você ver manoplas bicolores assim no mercado, inclusive a gente tem muitas opções, mas a gente passou a trazer também tricolores. Então, branco, azul e rosa, branco, verde, azul, são combinações diferentes. Eu, honestamente, achei essa daqui muito legal. Pegar uma bike mais neutra, tipo preta, etc., e botar uma manopla dessa dá um visual bem legal. Lembrando que, de novo, é uma galera que quer visual. Então, cara, quanto mais coisa diferente você conseguir entregar, melhor. E aí o cara que compra a manopla para colocar na loja, o lojista, ele não compra uma cor. Ele vai comprar 8, ele vai comprar 10, ele vai comprar dos 2 modelos. Quando você vai ver, você vendeu 30 SKUs pro cara numa tacada só por causa de um produto. Então é interessante aqui. Mesma coisa com guidão, etc.
Pedais também, pedais até já saiu um release acho que umas 2 semanas atrás, infelizmente a importação acabou atrasando, mas está para entrar também. O Brutus preto, o Brutus Flat, na verdade, né? Esse é o Brutus Flat preto, já é um sucesso de vendas há bom tempo já, também é um produto que chega e vai, e vende bons volumes, e a gente passa a oferecer versões coloridas dele, é basicamente o mesmo produto. O que é interessante dele é que ele tem esse visual, o desenho dele é bastante moderno, né? Existem diversos pedais similares, mas com desenhos um pouco mais antiquados. Esse aqui ele lembra muito os pedais mais modernos de alta performance. Base de alumínio bem grande para ter bastante apoio. Eixo de aço com esferas, ele não é roletado, ele é um pedal acessível. Com esferas e dá para desmontar para fazer manutenção. Então, cara, começou a fazer barulhinho, desmonta, dá uma limpada, passa uma graxa. Isso é importante para você ter um produto que vai ter uma vida útil mais longa e deixar o consumidor mais feliz. Então a gente já tinha a versão preta e chegam 7 novas cores. De novo, ó, olha as combinações de cores, né? Basicamente as mesmas cores aqui, aqui, aqui. Então tudo se combina para você construir o visual que você deseja e que você quer, especialmente que você quer mostrar para os outros, né? Porque aqui é uma coisa de exibicionismo mesmo. Só para lembrar da existência desses caras aqui. Esse pedal aqui, ele continua em linha, então assim, esse está um nível acima dos pedais da linha Brutus, mas eles continuam em linha, e principalmente também a gente tem que lembrar porque ele não é só para o público do grau, né, o público do wheeling. O pessoal que anda de pé solto, a gente diz, né, sem encaixe, nas modalidades extremas como e-bike, all-mountain, enduro, ainda tem gente que prefere andar sem o pedal de encaixe, então essa é uma ótima opção. Os parafusos dão super aderência quando usado com tênis, principalmente com um tênis adequado, né? Tipo estilo tênis de skate, assim. Esse do Balog é o perfeito, né? Infelizmente não vendeu tudo que ele deveria, né, Balog? Mas é um tênis excelente para sapatilha, né? De plataforma, excelente para usar com esse tipo de pedal. Aqui tem os pinos ajustáveis, a plataforma toda em alumínio, um acabamento muito bom, e ele é chamado de flat, né? Flat, ou seja, plataforma, prime flat, com rolamento, então muito resistente, eixo em cromo, né? Então isso é muito importante, porque dá muita resistência, realmente um pedal que aguenta bastante pancada. E tem a versão Wild Flat também, que é um pouco mais acessível, né? Plataforma em nylon, mas ele tem um design muito bacana, não sei se alguém já viu esse pedal. Eu tenho esse pedal, ele é incrível, esse. Ele é mais barato que o Prime, honestamente eu acho mais legal do que o Prime. O design dele é impressionante, pelo valor que ele custa, né? E tem uma aderência no pé, assim, sim, fora do comum. Porque os pinos são em aço, né? E são mais finos do que o do Prime, isso encaixa melhor. Mas em resumo, a conversa aqui é a seguinte: quero visual e baixo custo, tenho Brutus. Mas eu estou procurando para minha Brutus ou para este tipo de bike uma coisa de mais performance, temos pedais de mais performance que custam mais, mas que vão entregar muito mais para quem está buscando realmente um rolê de verdade, vamos dizer assim. Tá? Menos preocupação com visual, mais preocupação com qualidade, durabilidade, performance, etc. E esses caras aqui, vocês viram ontem as fotos no grupo? Se eu não me engano, eu até estranhei, porque isso aqui, no meu entendimento, estava embarcando tudo de uma vez. No meu entendimento, só chegou o roxo e esse cara aqui que a gente está chamando de camaleão. Mas, basicamente, o que é essa história aqui? Selim Brutus. Todas as vezes que chegou, desapareceu do estoque. Você traz 1.000, vai 1.000. Você traz 5.000, vai 5.000. Você traz 10.000, vai 10.000. E a gente não conseguiu ainda entender qual é o tamanho da demanda, porque quando chega, vai embora. Eu não sei quanto eu teria vendido se eu tivesse mais. E a gente vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. O Brutus, originalmente, ele veio na cor preta com grafismo em branco. Isso, sim, neutro, combina com o guidão, tudo certo. E vendeu muito bem. Mas muita gente falava, cara, eu queria um selinho ainda mais neutro. E a gente fez a versão grafismo preto, preto com preto. E aí você consegue combinar com mais coisas, chamando menos atenção para o banco. Ok também vendeu muito bem. Só que a gente começa a ver que no mercado tem muita coisa colorida e eu buscava uma solução de oferecer um produto também levando a cor, mas eu não queria oferecer igual que o mercado já oferece. Então existem concorrentes que colocaram, a maioria, colocou cor no grafismo. Então, cara, rosa, vermelho, roxo, etc., no grafismo do selinho. Falei, cara, eu não quero, é muito chamativo. E é igual, é mais do mesmo, eu vou ficar oferecendo, eu vou ficar sempre copiando o vizinho.
viajando em feiras, e é por isso que é importante a gente viajar e ir nas feiras lá fora e tal. Na última Eurobike, que foi na Alemanha agora em julho do ano passado, eu parei para olhar alguns selinhos, cara, eu tenho até um monte de foto de coisas gringas, falei, meu, peraí, plástico colorido embaixo. Então a gente desenvolveu essa linha com o fornecedor, conseguimos basicamente oferecer as mesmas cores que vocês veem aqui, nos mesmos tons de cor, ou muito similares para as coisas realmente, porque, cara, aqui é metal, a manopla é borracha, o selinho é plástico, as cores nem sempre você consegue bater. A gente teve um esforço muito grande para garantir que as cores realmente conversassem, então a gente jogou as cores para baixo do selinho. Então, dependendo da onde você está olhando, você tem um produto muito neutro, mas ao mesmo tempo você tem agregar cor, agregar valor com uma brincadeirinha de cor. Então você tem uma bike azul, talvez você não queira um selinho azul, mas cara, um detalhezinho azul fica legal, entendeu? Então trouxemos essas opções aqui, honestamente estou muito feliz com isso, e a gente passa a ter o primeiro selinho no mercado com esse tipo de acabamento. Esse aqui é preto tudo, embaixo, em cima, tudo preto, só que a cobertura, o tecido, esse corino, vamos dizer assim, esse corinho artificial, ele tem esse acabamento. Tá? Lembrando que a gente recebeu esse produto com esse acabamento e também recebeu o selim Prime com esse acabamento, junto, acabou de chegar junto. Então, tanto o Brutus quanto o Prime chegam com esse acabamento, que acho que é a novidade absoluta assim, no mercado. E aí que é legal pra gente no nosso trabalho de desenvolvimento é realmente trazer novidade. De novo, né? Ficar copiando os outros, beleza, pode vender, mas pô, não tem tudo esse... Colocar a nossa assinatura, né? Aqui a gente realmente tem a assinatura da Absolute, aqui estamos sozinhos no mercado, beleza? E tem muito comprado. Cubo lá em cima, lembra dos cubos coloridos também? Tem muito comprado. Se vocês não venderem, o seu Isaac vai me jogar pela janela. Quando eu coloquei o pedido, ele falou, acho que você está maluco. Eu falei, não estou maluco, vai vender. Então vocês, por favor, me ajudem, porque senão eu vou ter um problema sério. Mas é tipo no mesmo estilo desse que a gente já tem. Você viu o que o pessoal mandou lá no grupo, um mais baratinho, o estilo da Shunfeng? Essa montagem mais barata? Vi, de aço. De aço. Aquilo é de aço, vi. Que aí serve até naquelas bikes de... Vi. horizontal. Sim, eu vi. Cubo de aço colorido, roda livre colorida, vi. Aí eu vi. Chegou no mercado aí faz um mêsinho, eu vi. Dá uma olhada. E esse cara aqui, quem vendeu? Alguém vendeu. Quem vendeu, não vende mais. Esse selim foi uma edição única, especial, foi um container que chegou. E nunca mais chega. Caro porque não é caro, ele é barato, eu vou te falar por quê. Porque ele é o DDK. A galera no mercado fala, por que vocês não trazem DDK, o DDK? O DDK é uma fábrica taiwanesa, chinesa, que basicamente oferece um modelo aqui através de outras distribuidoras, que é o sonho de consumo da galera do grau. Custa 3 vezes mais do que o Brutus. Ele é maior, ele tem um material diferente, ele é mais robusto, ele é um produto, vamos dizer, custa mais porque ele é mais. O Brutus atende, mas ele é um produto mais legal, de material e tal. Traz ele. E a gente falando com o fornecedor é próximo nosso. Cara, quero comprar. Ele falou, não posso te vender. Eu já vendo para um cara no Brasil, eu tenho essa história de respeitar os meus clientes. Você pode comprar outros modelos, esse modelo você não pode. Cara, meses e meses, eu não sei como eu convenci o cara a me vender exatamente o modelo que todo mundo quer. É o modelo da DDK feito pela DDK, não é um igual. É o cara. Eu só mudei a etiquetinha, tirei o nome DDK, o nome do modelo, e coloquei Brutus. Se você levantar a etiqueta, do outro lado está escrito Absolute. Então, Brutus Pro, ele é um selim Pro, ele é um selim melhor. A gente está vendendo ele mais barato do que o cara vende a marca dele, a marca original. E tem mais uma coisa, que agora já é um lote só. E a gente vendeu unitário se o cara quisesse. Lá o cara só vende caixa. Então se eu tivesse conseguido manter, na verdade eu ainda vou lutar por isso, mas a ideia é que eu conseguiria manter isso aqui em linha, eu teria um produto igual, mais barato e com liberdade de venda da forma que eu quisesse, 1, 2, 10 peças. Lá o cara só vende caixa com 20, ou sei lá. E tem fila de espera, é uma zona. O problema é que depois que ele embarcou o primeiro container, ele falou assim, cara, não posso mais te entregar isso daqui, eu vou arrumar problema, vê outro modelo, e parou. Então chegaram aqui 9 mil selinhos, uma coisa assim, e sumiu. Foi bom enquanto durou. Mas é o cara que todo mundo sempre quis.
E ele custa tipo 2,5 a 3 vezes mais do que o Brutus, de verdade. Ele custa, de verdade. A gente paga 2, 3 vezes mais. Só para finalizar aqui, estamos chegando no finalzinho e o tempo realmente já passou. Apoio trolha. O que é o apoio trolha? Né? Quem já deu carona na bike lembra. Mas isso aqui originalmente a ideia é fazer manobras, até nas Bike Aro 20 BMX, e a gente passa a oferecer em breve amarelo, azul, verde, vermelho e Oil Slick. Oil Slick, acho que vai chegar um lote só, não ficou exatamente como a gente queria, deve chegar e ir embora e talvez não venha mais, porque realmente talvez não atingiu o produto que eu queria, mas vamos ter variação de cores aqui também, tá? Para oferecer um pouco mais de opção de customização. E aí eu só queria lembrar da existência de algumas coisas que não são nem Absolute, mas só para lembrar para vocês que conversam muito com esse público para vocês lembrarem de oferecer. A linha RSD é um produto super acessível, a gente vende esses paralamas, se eu não me engano, a menos de R$10, coisa de R$7, eu posso estar enganado, tá? Se eu não me engano é nessa casa. Um monte de cor, um monte de grafismo, combina com as bicicletas que a gente está falando e ele agrega um visual moto, aquele visual motocross, especialmente para o público infanto-juvenil. Talvez um cara mais velho que anda de grau de verdade, ele não quer isso aqui, mas a molecadinha de 8, 9 anos, 7 anos que vai na loja, fica babando naquela bike, o pai tem que se matar para comprar a bike, blá blá blá, isso daqui dá um ar ainda mais interessante para aquela molecada, porque ele lembra uma moto. Então, protetor de mão, paralama, ele dá aquele visual parrudão, tá? Um lembrete, ofereçam, lembram que quando vocês estão vendendo esse perfil de produto, lembram de agregar uma coisinha aqui. E lembrando que isso aqui é extremamente barato, então é uma coisa teoricamente fácil de encaixar. E para finalizar o nosso último slide, mais alguns itens para lembrar que fazem muito sentido. Eu sei que vocês vendem muito disso daqui, quando tem, que ultimamente não tem. A gente deve ter versões coloridas em breve, tá? Que vocês têm pedido muito, mas o preto é o principal. Mas lembrem-se que para quando o cara busca uma coisa melhor, a gente tem outras opções da Kenda, por exemplo. BMX principalmente, né? E Dirt, o pessoal prefere esse aqui porque é um pneu melhor, né? Tem mais qualidade. Esse é mais para rodar no asfalto. Aí vocês falam, mas é muito caro. Depois, quando vocês tiverem oportunidade, fucem um pouco na internet e vejam a quantidade de bike montada com pneu Maxxis nesse perfil, nesse estilo. Um pneu Maxxis nesse estilo custa aqui mais de R$500 na loja. Não é preço. É oferecer o produto certo para o cara certo e o cara entender que a gente está vendendo uma coisa diferente. Então, assim, esse cara aqui custa metade de um Maxxis. E ele é muito mais interessante como produto, como performance, do que esse daqui. Inclusive pelo tamanho, esse é 2.1, esse é 2.3. Então, assim, lembrem-se que existem outros níveis, não só o basicão. E aqui na linha de pé de velas também a gente vende muito esse cara, muito. Realmente é o nosso campeão de vendas. Mas acreditem se quiserem, a gente ganha mais dinheiro, a gente fatura mais grana com esse cara. Até eu fiquei surpreso. A gente vende muito mais desse, mas esse cara aqui tem um valor agregado maior e traz mais dinheiro para a empresa. Vai funcionar para todo mundo? Não também, óbvio que não. Mas tem muita gente montando com esse cara aqui também e montando bikes mais interessantes. Com pneu Maxxis, com suspensão Manitou às vezes, com uma bike mais elaborada. Então lembrem-se que existe também o perfil mais, vamos dizer, refinado, mais exigente, que está buscando uma coisa mais interessante. Beleza? Só para finalizar, eu queria dizer para vocês que a gente tem planos. Vocês estão usando... Puta, vocês não têm o sistema, não sei se funciona para vocês, né? O esquema de kits. O esquema de kits não funcionou para vocês. Tá bom, a gente ainda vai buscar uma solução. Mas a ideia é que a gente adicione também montagem de kits nesse perfil, né? De Viking, de Brutus, para ajudar vocês. Mas se não ajuda vocês no momento, não faz muita diferença. Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa? A gente matou aqui o assunto. Certo, galera? Algo mais? Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Ficamos à disposição. Se tiverem dúvidas, críticas, sugestões.